Meu segundo ano querido, vamos lá? Propriedades coligativas 3. Então a aula passada, o que a gente fez? Além de conhecer os efeitos coligativos em relação ao número de partículas, não é? Hoje, e saber o que era pressão de vapor era muito importante. Uma pequena revisão. O que é a pressão de vapor? Era a força exercida do vapor sobre o seu líquido para dificultar, para impedir a volatilização, a passagem do estado líquido para o vapor de um líquido. Então, aquela pressão, aquela força tenta segurar o líquido, certo? Para ele não virar vapor. É isso que ele queria fazer. Hoje, a gente vai ver propriamente dita as propriedades coligativas, pelo menos duas delas, que é a tonoscopia e a ebulioscopia. E eu vou definir cada uma delas para vocês de forma muito tranquila, tá certo? Então vamos lá. A gente vai ver aqui o seguinte, olha só. Vamos relembrar que uma propriedade coligativa, ela depende única e exclusivamente da quantidade de partículas, tá certo? Da quantidade. Independe da natureza do soluto. Não importa se é sacarose, não importa se é glicose. Tá? A quantidade que você coloca é que é responsável pelo aumento ou diminuição de uma determinada propriedade. Tá? Essas propriedades físicas que nós vamos trabalhar agora. Tudo bem? Então depende apenas do número de partículas. Beleza? Então a gente vai mostrar aqui uma a uma, tá certo? Então nós temos aqui, por exemplo, a tonoscopia, eu coloquei a crioscopia. Cada uma delas eu vou definir, hoje eu só vou falar duas, tá certo? A ebulioscopia e a osmoscopia, tá certo? Que é a pressão osmótica. Olha só, vamos prosseguir essa situação aqui, tá certo? Veja bem, agora nós vamos trabalhar com a tonoscopia. A tonoscopia é quando você pega, adiciona um soluto não volátil a um determinado líquido puro, ele altera as propriedades coligativas, no caso aqui, a pressão de vapor, tá? Então a pressão de vapor de um líquido puro diminui conforme a quantidade de partículas que você vai colocando no solvente puro, tá certo? Aí ele vira uma solução, tá certo? Eu coloco aqui, por exemplo, então, resumindo, tá? O que é a tonoscopia? Não é o que é a pressão de vapor, isso a gente estudou na aula anterior. A tonoscopia é o abaixamento da pressão de vapor de um líquido puro devido à adição de um soluto não volátil. O que é isso, pessoal? Isso aí está atrelado na ebulição do líquido. Por quê? Porque quando você joga partículas, tá? E essas partículas têm que se dissolver na solução, tá? Essas partículas vão atuar de maneira a atenuar a volatilidade do líquido puro. Como assim? Olha, ele já vai entrar em ebulição numa temperatura mais alta, mas isso é outra propriedade. O que eu falo agora é que essa força que ela segura o líquido vai diminuir. Aí você fala assim, ah, professor, então o líquido vai entrar em ebulição mais fácil? Muito pelo contrário. Ele vai entrar em ebulição, tá, numa temperatura maior, porque uma propriedade é atrelada à outra. Mas é fato que essa propriedade coligativa diminui. Então, por exemplo, imagina que a água pura, olha aqui, isso aqui é o solvente puro, não tem partícula nenhuma dissolvida lá. Eu tenho a 30 graus Celsius, olha bem, todos os experimentos eu estou fazendo a 30 graus Celsius, mesma temperatura. Mas eu tenho aqui a pressão de vapor 4,2 kPa, tá? Essa é a minha pressão de vapor. Tudo bem? O que é importante? É importante você ver que aqui eu coloquei 5 mols de glicose. Ó, eu coloquei 5 mols de partícula aqui. Tudo bem? Perceba que a temperatura é a mesma, porém, a pressão agora ao invés de 4,2 é 4 kPa. A pressão de vapor diminuiu. Tá certo? Eu vou colocar 5 mols de sacarose. Aí você vai me falar, professor, a mesma quantidade, né? Então o efeito coligativo tem que ser o mesmo.
Portanto, a pressão de vapor é a mesma que aqui com a glicose, tá vendo? 4 kPa, mesma temperatura, tá vendo? Então, o que eu percebi? Que quando eu coloquei um soluto não volátil, eu dissolvi partículas, tá certo? Nesse líquido puro, você pode perceber que a pressão de vapor diminuiu, ok? Então, nós vamos dar prosseguimento aqui, tá? Olha só, a ebulioscopia, que está intimamente ligado ali à pressão de vapor, certo? O que acontece? Quando a pressão de vapor diminuía, o ponto de ebulição aumentava, então ficava numa temperatura maior para o líquido entrar no estado vapor, tá certo? Então diminuía a volatilidade dele. Então, se diminuir a volatilidade de um líquido, a pressão de vapor vai ser menor. Por isso que eu falo, um está ligado ao outro. A pressão de vapor diminui porque o líquido entra menos em ebulição. Entendeu? A vontade desse líquido passar para o estado de vapor vai diminuir com o aumento do ponto de ebulição e a pressão de vapor, obviamente, cai. Aquela força para segurar o líquido, tá, querendo virar vapor, diminui na hora. Qualquer coisa você volta o vídeo aí para você entender melhor, tá certo? Mas o que eu percebo aqui, ó, a água daqui para cá, ó, quando você coloca a glicose, olha aqui que houve um aumento, ó, tá vendo? Do ponto de ebulição. Tudo bem? Então, o que é a ebulioscopia? É o aumento do ponto de ebulição de um líquido puro devido à adição de um soluto não volátil, tá? Por que é um soluto não volátil? Porque eu estou colocando um sólido lá com um alto ponto de fusão e ebulição. É isso que eu estou dizendo, tá certo? Qualquer coisa, volta o vídeo aí, beleza? Então, olha só, vamos fazer 2 exercícios bem simples aqui, tá? Bem simples mesmo, tudo bem? Olha só, eu vejo aqui, ó, considere o gráfico abaixo que mostra as variações da pressão de vapor, tá vendo aqui, ó? E diferentes situações, um líquido puro, um líquido diluído e um líquido mais concentrado. Ele fala aqui, ó, você vai pegar o solvente puro e vai adicionar partículas. Você vai colocar um pouquinho, depois um pouquinho mais. Esse um pouquinho vai resultar na solução diluída. Esse um pouquinho mais vai resultar na solução concentrada. Então, olha só, pelo que a gente aprendeu agora há pouco, quando você coloca uma quantidade de partículas, a pressão de vapor vai diminuindo. Olha só, aqui ó, no X, que é o líquido puro, tudo bem? Tem o menor... Por que é o líquido puro? Porque tem o menor ponto de ebulição, tá vendo aqui? Tem o menor ponto de ebulição. Quando você coloca um pouquinho de soluto, você dissolve um pouquinho, aumenta o ponto de ebulição. Mas aí você vai ver que ó, a pressão de vapor cai. Ela foi de 23,76 para 23,55. Diminuiu. Porque o líquido agora ficou o quê? Menos volátil, aumentou o ponto de ebulição. Tá? Agora, quando você colocou mais solvente, quando você dissolveu um pouquinho mais lá, o ponto de ebulição aumentou. Por quê? Porque olha aqui, ó. Tá? A temperatura de ebulição está nitidamente maior, ok? E aí, pessoal, ponto de pressão de vapor diminuiu. Então, eu vou analisar as alternativas, tá? Ele fala aqui, ó, X corresponde à solução mais concentrada? Não, X é o líquido puro, porque tem o menor ponto de ebulição, tá vendo? Não pode ser a letra A. A letra B, Y, que é esse do meio. Y, pelo que eu falei com vocês, é a diluída, é a intermediária. O que ele está dizendo? Corresponde à solução mais concentrada. Não, a mais concentrada é Z, que tem o maior ponto de ebulição. Aí ele fala, letra C, Z corresponde à solução mais diluída? Não, a mais diluída é a do meio. Então tá fora. E a letra D, X corresponde ao solvente puro. Certo, porque tem o menor ponto de ebulição. Tá vendo aqui, ó? Menor ponto de ebulição. Tranquilo? Então, que letra que ficou? Ficou a letra D. Tranquilo, pessoal? A outra não é muito diferente, não. Ele fala aqui, ó, o gráfico abaixo representa a pressão de vapor em ATM, aqui, ó, tudo bem? E a temperatura no eixo das abscissas, tudo bem? Aqui, ó, nessa situação. Em graus Celsius, de 3 amostras, 1,
2 e 3, por isso são 3 curvas, ok? Então olha só, e ele fala o seguinte, uma dessas é água pura e as outras duas de água salgada, ok? Então uma tem um pouquinho de sal, a outra tem mais sal, tá? A de mais sal é a que tem maior ponto de ebulição, é o 3. A que não tem sal é a pura, que é o 1. A 2 é diluída, como o gráfico anterior da questão 1 que eu falei para vocês. Então ele fala aqui na letra A amostra 1 é de água salgada? Não, a amostra 1 é o líquido puro, porque tem o menor ponto de ebulição aqui, tá vendo? Letra B, a amostra 1 é a mais volátil? É, porque tem o menor ponto de ebulição. Menos volátil, maior ponto de ebulição. Mais volátil, menor ponto de ebulição. Então, de fato, vamos marcar aqui, a letra B é a resposta. Tranquilo, pessoal? Então você retrocede aí quantas vezes você quiser. Se precisar de uma ideia, vocês sabem me procurar. Beleza? Um abraço para vocês e até a próxima.